Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa quinta aula de Física Experimental 1. Hoje abordaremos o uso de gráficos para tratamento de dados. Então, vamos iniciar. Gráficos. O que são gráficos? Gráfico é uma tentativa de se expressar visualmente dados ou valores numéricos de uma maneira tal que a gente consiga enxergar a distribuição dele dentro de um diagrama. Ou seja, ele tem o propósito de facilitar a compreensão desses dados. Então, o gráfico é um diagrama que se propõe a facilitar a compreensão dos dados. Há vários tipos de gráficos. Gráficos de diagramas, de cartogramas, estereogramas, organogramas, fluxogramas. Nós aqui vamos nos ater ao diagrama. Os diagramas podem ser de dois tipos, de linhas e de superfícies. Os diagramas de linhas podem ser poligonais ou de curvas. E os diagramas de superfície podem ser colunas, barras, histogramas e setores. Nesta aula, nós abordaremos basicamente os diagramas de linhas do tipo curva. Tá? Os outros vão aparecendo com o tempo, principalmente histograma para tratamento estatístico de dados é importante. Poligonais também aparecem em estatística, mas nós vamos tratar curva. Então, o nosso gráfico vai ser do tipo diagrama, do tipo de linhas, curvas. Tá? Aqui, uma poligonal, são dados que são ligados, seccionados entre retas. Quando for uma poligonal, você vai tratar como tal. E curvas, que é uma função distribuídas em torno de um conjunto de pontos. É este tipo de gráfico que nos interessa. Construção de gráficos. Como que a gente constrói gráficos? Bom, um gráfico, como ele é a apresentação dos dados, ele tem que ser esteticamente adequado, tem que ter uma boa aparência. Gráficos possuem um título, então ele tem que ter um título, um nome. Geralmente a gente usa papel milimetrado para fazer o gráfico. Ele vai ter dois eixos, geralmente um gráfico plano, um sistema cartesiano x, y. Os eixos possuem nome e unidades. Você está tratando dados experimentais. Então, cada eixo representa um conjunto de dados. Então, aqueles dados têm um nome e têm uma unidade. A gente deve escolher uma escala adequada para cada eixo, para que o gráfico fique adequadamente distribuído na folha de papel milimetrado. A gente coloca os dados com símbolos adequados. A gente vai usar símbolos como círculos, como quadradinhos, como triângulos, estrelas, diamantes. São símbolos que a gente utiliza para poder marcar os pontos do gráfico. Porém, a gente não liga os pontos do gráfico. A gente faz isso geralmente quando faz tratamento de poligonal. Para curvas, não se liga os pontos do gráfico. Tá? O que a gente vai fazer é traçar a melhor curva que passa por aqueles pontos. Se você souber o erro, você coloca a barra de erro em torno do ponto. Se for o erro ao longo da variável x, você coloca um traço horizontal passando pelo ponto. Se for um erro ao longo do eixo y, você coloca um traço vertical no ponto. Se os dados forem lineares, a gente traça a reta média, que é a melhor reta que passa pelos pontos. E todo gráfico possui uma legenda explicando o que ele é. Vamos ver a construção disso. Então, imagina uma tabela de dados experimentais. Aqui eu tenho velocidade medida em função do tempo. Tempo em segundo, velocidade em metros por segundo. No tempo zero, a velocidade era de 3 metros por segundo. No tempo 3 segundos, a velocidade é de 9 metros por segundo. No tempo 6 segundos, a velocidade era de 15 metros por segundo. 9 segundos, velocidade de 21 metros por segundo. No tempo 12 segundos, velocidade de 27 metros por segundo. No tempo 15 segundos, velocidade de 33 metros por segundo. No tempo 18 segundos, a velocidade de 39 metros por segundo. E, finalmente,
no tempo de 21 segundos, a velocidade medida foi de 45 metros por segundo. Eu quero tratar esses dados, então eu vou colocá-los num gráfico. Vou usar o papel milimetrado, é um papel desse tipo, onde cada linha grossa está separada de 1 em 1 centímetro. E entre uma linha grossa e outra está dividida em 10 partes. Cada parte vale 1 milímetro. Então, cada quadradinho pequenininho desse é 1 milímetro do papel milimetrado. E cada quadradão, 1 centímetro. Então, está aqui um zoom para a gente ver. Daqui a aqui tem 1 centímetro, que são 10 milímetros. 1 milímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Está aqui. A gente vai ter que colocar esse gráfico no papel milimetrado. Então, no papel milimetrado, a gente vai traçar os eixos x e y e vamos colocar um título. Todo gráfico deve ter um título. Então, naquele exemplo, gráfico da velocidade em função do tempo. Foi o título que eu dei para ele. Os eixos, nós vamos colocar, esses eixos têm que ser identificados por nome e unidade. Então, por exemplo, aqui um gráfico no papel milimetrado, um exemplo. Esse eixo é a posição S medida em metros. Esse eixo é o tempo medido em segundos. Então, no nosso caso, aqui está a velocidade em metros por segundo no eixo Y e o tempo em segundo no eixo X. Agora a gente tem que colocar uma escala. O que é uma escala? É você fazer a distribuição adequada dos pontos no papel milimetrado. Aqui eu não consegui plotar num papel milimetrado, ficou muito borrado. Então, não tem papel milimetrado aqui de fundo, mas imagine que tivesse. Então, para que isso caiba adequadamente no papel milimetrado, nós vamos escolher uma escala. Vamos começar com o eixo Y. A gente deve escolher uma escala adequada para colocar os valores no eixo Y, de modo que o gráfico não fique nem muito grande, nem muito pequeno em relação ao tamanho do papel utilizado. Então, aqui um exemplo. Está aqui o gráfico. Aqui, outro exemplo. Então, vamos colocar. O ideal, a gente nunca coloca o eixo exatamente na borda do papel. Coloca um pouquinho para dentro, como eu tenho aqui, pulei 1 centímetro. O eixo está aqui e aqui também. Nunca coloque, porque às vezes você precisa ver valores aqui do lado, fica difícil se eu traçasse esse eixo na borda. São sempre no interior do papel. Veja, minhas medidas de y, que é a minha velocidade, elas variam de 3 metros por segundo a 45 metros por segundo. Se eu quero pegar a folha toda, então meu eixo y é daqui a aqui, eu vou ver quantos milímetros tem daqui até aqui. Olha, se cada pedaço desse tem 1 centímetro, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Então, eu tenho aqui 27 centímetros, ou 270 milímetros. Como é que eu coloco a escala? Eu pego esses 270 milímetros e divido pelo maior valor da minha variável que eu vou colocar no eixo Y. O maior valor aqui é 45. Então, eu pego os 270 milímetros e divido por 45, que é a maior velocidade. Fazendo isso dá 6. Então, significa que cada 6 milímetros nesse eixo vale 1 unidade de velocidade. Então, basta eu multiplicar tudo que está aqui por 6. Então, 3 vezes 6 vão dar 18 milímetros. 9 vezes 6, 54 milímetros e assim sucessivamente. Então, eu vou conseguir distribuir de uma maneira adequada esses pontos no eixo Y. Veja, não significa que eu tenha que marcar, os valores que eu vou marcar no eixo Y são esses. Não. Eu posso marcar, por exemplo, se cada 6 milímetros é uma unidade, eu posso marcar de 6 em 6 milímetros. E os valores, por exemplo, aqui apareceu 18. 18 é 3 vezes 6, então 6, 12, 18. Então, no terceiro risquinho eu marco a velocidade.
Ah, tá bom, mas o outro deu 54. Eu marco ali. Mas, repare, estes valores aqui, eles não precisam estar marcados no eixo. O eixo tem que estar igualmente espaçados. Então, eu coloco de 6 em 6 a divisão que vai funcionar adequadamente. Outra maneira não. A maneira de fazer escala é essa mesmo. Agora o que a gente precisa fazer é a mesma coisa para o eixo x. Para o eixo x, que vai de 0 a 21, vejo quantos milímetros tem aqui no eixo x. Esse aqui tem 168 milímetros. Dividido por 21 dá um 8. Então, a cada 8 unidades aqui, vale uma unidade de tempo ali. Então, multiplico todo esse eixo por 8. E assim, eu vou ter a minha escala. Então, tá aqui. Aqui eu marquei os valores só para você ver, olha. 3, 6, 9, 12, vai de 6 em 6. E aqui de 8 em 8. Cada 8 milímetros vale uma unidade. Então, aí eu distribuo os pontos. Esse ponto símbolo pode ser uma bolinha, pode ser um quadradinho, pode ser uma bolinha aberta, pode ser a gente pode usar diferentes símbolos para construir o gráfico. Então, significa que para cada valor de x, eu tenho um y correspondente. É assim que a gente faz. E agora eu traço a melhor reta que passa por esse ponto. A melhor reta é a reta média. Eu posso pegar uma reta de tal maneira que os pontos estejam distribuídos igualmente, acima e abaixo da reta. Mas fazer isso na mão é difícil e a gente acaba embutindo erros. Então, daqui a pouco nós vamos ver um método estatístico para fazer isso, chamado método dos mínimos quadrados. Então, olha só, voltando lá na escala. O eixo x, a escala deu 8, então cada 8 milímetros é uma unidade de tempo. Então, eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui é uma unidade de tempo. 16, 2 unidades de tempo. Não precisa coincidir com os traços marcados mais grossos do papel milimetrado, tá? As escalas, elas devem ser definidas identificando somente as marcações principais na escala. As coordenadas do ponto graficado não devem ser indicadas no eixo, a não ser que coincida com o valor que você já marcou no eixo. Além disso, as escalas devem ser escolhidas de forma que os pontos graficados sejam razoavelmente bem distribuídos em toda a área útil do gráfico. Por isso que a gente cria a escala. Note que nem sempre é necessário mostrar a origem do eixo coordenado no gráfico. Ou seja, o zero nem sempre precisa estar mostrado no gráfico. Tá? Se os pontos são relativamente próximos entre si e distantes da origem, é melhor a gente não incluir a origem no gráfico. O gráfico fica fora do zero. Tá? O zero não aparece. E às vezes a gente coloca barra de erros. Barra de erros são esses tracinhos que vocês estão vendo aqui no ponto. Essa barra de eixo, como está na vertical, é o erro de y. O que significa isso? Significa um desvio padrão para cima e um desvio padrão para baixo. Se eu conheço o erro de cada medida, basta traçar essas barras em cada ponto. Porém, às vezes o erro das nossas medidas é muito pequeno, que se eu fosse traçá-lo, ele ficaria menor que o ponto. E neste caso a gente não mostra o erro. A gente costuma dizer que o erro é da ordem de grandeza do tamanho do ponto. Aqui, um gráfico feito no papel milimetrado. Ele tem eixos. Veja que as linhas dos eixos não estão na borda do papel. Os eixos têm nomes e unidades. O gráfico tem um título. Os pontos estão marcados com símbolo aqui de bolinhas pretas. Foi traçada a melhor reta que passa pelos pontos e esse gráfico tem uma legenda. Então, esse é um exemplo da construção de um gráfico de medidas experimentais. Se o gráfico é uma reta, então o comportamento dele é linear. Isso significa que ele pode ser definido pela equação de uma reta, y igual a x mais b. A equação da reta não pode ser decorada. Ela é um valor vezes a variável x mais outro valor. Então, muitos alunos decoram y a x mais b.
Quer dizer, se eu trocar as letras aqui, escrever y igual a bx mais a, continua sendo a equação de uma reta. Só que eu mudei os nomes de cada parâmetro. Quem acompanha o x chama-se coeficiente angular da reta. E quem está sozinho é o coeficiente linear. Existe um princípio da geometria que diz que dois pontos definem uma e somente uma única reta que passa por eles. Então, para traçar uma reta, basta escolher dois pontos. Dois valores para x e dois para y. Imagina que eu escolhi um ponto x0. Qual é o y correspondente dele? Traço aqui, tem o ponto P0. Escolhe um outro valor para x. Aqui, traço o correspondente y dele. Tenho dois pontos, traço a reta. Essa reta tem uma equação. Como que eu calculo o coeficiente angular da reta? Ele é a variação em y dividido pela variação em x. Variação em y é a distância vertical entre os dois pontos. A distância vertical do ponto P até o ponto P0. Então, é esta distância vertical, que é y menos y0. Aqui é a distância horizontal entre P e P0. A distância horizontal vai ser x menos x0. Portanto, o coeficiente angular é a relação da distância vertical pela distância horizontal entre esses dois pontos. Então, vai ser y menos y0 sobre x menos x0. Se eu olhar para isso aqui, conceitualmente, isso é o cateto oposto desse ângulo, θ, e esse é o cateto adjacente. Então, isso seria uma tangente. Então, esse coeficiente angular seria a tangente desse ângulo. Mas não é uma tangente real, porque eu não estou medindo esse ângulo com transferidor. Tá? Então, é melhor, ao invés de usar o termo tangente, chame apenas de coeficiente angular, que é a distância em y entre os pontos dividido pela distância em x entre os pontos. E o coeficiente linear é onde esse gráfico toca o eixo y, ele toca aqui no ponto B. Ó. Então, olha esse gráfico. Neste gráfico, quanto que vale o coeficiente angular e o coeficiente linear dessa reta? Bom, o coeficiente angular, pegue dois pontos. Peguei esse ponto e esse ponto. Qual é a distância vertical dele? É só medir daqui até aqui quanto que vale. Então, pega essa distância e faça a leitura nesse eixo. Se você fizer essa leitura, dá uns 50 metros. Aqui está em metro. Agora, pega essa distância entre esses dois pontos, daqui até aqui na horizontal. Então, vai ser o valor de x aqui, menos o valor de x aqui. Se você pegar aqui, olha, este ponto vai dar 130. E aqui vai dar 30. 130 menos 30 dá 100 segundos. Se eu dividir 50 por 100, dá meio. Então, o coeficiente angular dessa equação, da reta, dá meio. E o coeficiente linear é onde ele cruza o eixo y. O eixo y ele cruza em 45. Então, essa equação é y igual a meio x mais 45. Olha esse outro gráfico aqui. Quanto que vale o coeficiente angular aqui? O A. É essa distância dividido por essa distância. Essa distância em y é só pegar este ponto menos esse ponto. Se você pegar esse ponto aqui, olha, ele está dando 27,5. Menos esse ponto está dando 5. Então, é 27,5 menos 5. Dividido por esse ponto, que está dando 8,9. Menos esse ponto, que está dando 1,7. 8,9 menos 1,7. Vai dar 22,5 por 7,2, que dá 3,1 centímetros por segundo. Então, esse cara aqui vale 3,1 centímetros por segundo. É assim que a gente calcula o coeficiente angular. Porém, muitas vezes, o nosso gráfico não é uma reta. Ele é uma curva. Então, geralmente, a nossa função pode aparecer do tipo exponencial. Quando é que nós temos uma função exponencial? Quando o x está num expoente, como esse aqui. Ó. Y igual a cb elevado a ax. O x está no expoente, é uma função exponencial. Ou pode aparecer uma lei de potência. Quando é que nós temos uma lei de potência? Quando o x
é a base de uma potência, é x elevado a um número. Tá? Então, uma lei de potência é uma equação desse tipo. Y igual a bx elevado a 1a. Quando a nossa função for esta ou esta, o gráfico não dá mais uma reta. Isso são ditas funções não lineares. Então, neste caso, o gráfico não é mais linear. Para tratar esses dados, a melhor forma é usar papéis logarítmicos. O que é isso? É um papel também quadriculado, mas onde os eixos estão numa escala logarítmica. E para que eu uso isso? Porque quando eu coloco uma função desse tipo, ou desse, num papel logarítmico, o papel logarítmico, o logaritmo, ele lineariza a função e transforma isso numa reta. E fica mais fácil para eu analisar. Então, tratar funções exponenciais ou leis de potência, eu preciso de papéis logarítmicos. Existem dois tipos de papel logarítmico. O papel monologarítmico e o papel dilogarítmico. O papel monologarítmico, só um eixo é logarítmico e o outro não. O papel dilogarítmico, os dois eixos são logarítmicos. E já vai uma dica. Toda vez que eu tiver uma função exponencial, eu uso o papel monologarítmico. Toda vez que eu tiver uma lei de potência, eu uso o papel dilogarítmico. E recapitulando, para que eu uso, para que eu faço os gráficos nesse tipo de papel? Para linearizar tanto a função exponencial como a lei de potência. Vamos ver. Vamos lembrar um pouquinho da escala logarítmica. A escala logarítmica é uma escala construída de tal forma que uma quantidade x marcada na escala, por exemplo, eu pego uma quantidade x qualquer marcada na escala logarítmica, o comprimento real dela é proporcional ao logaritmo de x. Então, repare o seguinte nessa escala. Aqui eu tenho 0, 0,1, 0,2. A parte de cima dessa escala é linear. Ela vai de 0 a 1. A escala logarítmica, ela começa no 1, não começa no 0. Então, é só eu fazer log dessas funções. Quanto que dá o log de 0? O log de 0 dá 1. Tá? Quanto que vale o log de... vamos pegar aqui... Não, faz o seguinte, olha. Aqui de baixo você tem uma escala logarítmica, a escala linear, e embaixo a escala logarítmica. Deixa eu mudar, fica mais fácil olhar aqui. A escala logarítmica, ela não funciona de maneira igualmente espaçada. Está aqui. Então, olha, quanto que vale o log de 2? O log de 2, ele vale 0,3. Pega a calculadora, põe log de 2. 0,3. Então, aqui embaixo, coloco 2 aqui e em cima eu ponho o valor 0,3. Quanto que vale o log de 1? Log de 1 dá 0. Quanto que vale o log de 4? Log de 4 dá 0,6. Então, eu vou colocar 4 embaixo do 0,6. E quando eu faço isso, o espaçamento da escala logarítmica, se eu calcular log de 1, log de 2, log de 3, e marcar esse valor comparado com a escala linear, olha como fica. De 1 para 2, eu tenho um espaço grande. De 2 para 3, esse espaço diminui. De 3 para 4, diminui mais. Ele vai encolhendo, aqui vai ficando apertado. Então, a escala logarítmica, ela é sempre assim. Começa com espaçamento grande e vai apertando aqui. Ó. Então, aqui em cima eu tenho uma escala linear. A escala logarítmica é só eu pensar quanto que vale o log de um valor e comparo ele com a escala linear. Log de 1 dá quanto? Põe na calculadora. Log de 1 dá 0. Então, onde está 0 na escala linear, eu ponho 1 na escala logarítmica. Log de 2. Log de 2 dá 0,3. Você pôr lá. Então, onde está 0,3 na escala linear, eu coloco 2 na escala logarítmica. Log de 3. Log de 3 vai dar uns 0,40 e alguma coisa. Então, onde está ali, eu coloco o 3. Log de 4 dá 0,6, então ponho.
Log de 5 dá perto de 0,7. Log de 6 dá próximo de 0,78. Log de 7 de 0,84. Log de 8 dá próximo de 0,9. Log de 9 dá próximo de 0,92. E log de 10 dá 1. Então, aqui eu distribuo a escala logarítmica. Então, está aqui uma escala logarítmica. De 1 para 2 é bem espaçado, de 2 para 3 menos, 3 e assim por diante. É importante lembrar algumas propriedades do logaritmo. Por exemplo, log da soma é a multiplicação dos logaritmandos. Tá? Ou seja, log de b vezes c é log de b mais log de c. Log da divisão é a subtração dos logs. E o log de uma potência é o expoente multiplicado pelo log da base. Tá? Se você tiver uma escala logarítmica, ela tem uma vantagem. Veja, o valor que vai de 1 até 10 na escala logarítmica, nós chamamos de década. Então, nós temos uma década que vai de 1 a 10 na escala logarítmica. Eu quero saber quanto que vale o log deste número aqui. Peguei um x aqui qualquer na escala logarítmica. Quanto que vale o log de x aqui? Eu faço o seguinte, é só medir com uma régua. A distância do 1 até o ponto que você quer medir, por exemplo, aqui é 38 milímetros, dividido pelo tamanho da década. A década de 1 a 10 vale 90. Então, se eu pegar 38 dividir por 90, dá 0,42. Então, eu sei que o log de 2 ponto alguma coisa aqui, olha, vai dar 0,42. Ó, vamos ver, 2, aqui vai dar 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,65. Quanto que dá o logaritmo de 2,65? É 38 milímetros dividido por 90 milímetros, que dá 0,42. Então, se eu quero achar logaritmo, basta agora utilizar essa escala e meço com uma régua. Por exemplo, quanto é que dá o log de 5? Log de 5 mede essa distância daqui aqui em milímetro, dividido pelo tamanho da década. Tá? Aí você vai, quando você fizer isso, você vai descobrir o log de 5. Então, vamos falar do papel monologarítmico, também chamado de monolog. Monolog. O eixo x desse papel é linear e o eixo y é logarítmico. Tá? Então, está aqui. Comparação da escala linear com a logarítmica. Lembra que a logarítmica começa bem espaçada e depois vai espremendo, vai comprimindo. Este é um papel monolog. Esse eixo é logarítmico e esse eixo é linear. Então, aqui está distribuído em partes iguais. Aqui não, olha. De 1 para 2 é bem espaçado. De 2 para 3 é menos, vai apertando até chegar no 10. Aí começa de novo a escala. De 1 para 2, 3, vai apertando em 10. Então, aqui eu tenho uma década, aqui eu tenho 2 décadas. Lembrando que o logarítmico desse tipo, a base é 10. Se a base é 10, daqui para cá ele varia em 10 vezes. Então, se eu considerar aqui 1, aqui vale 10. Se ele varia em 10 vezes, aqui vale 100. Então, aqui é 1, 10 e 100. Então, olha como eu leio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daqui para cá vai ser 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 e assim por diante. Aí se eu tivesse outra década, vai 100, 200, 300 até 1000. Aí se eu quisesse considerar que 0,1 posso? Posso. Se é uma década, ele varia em 10 vezes. Então ele vai de 0,1 a 1. O outro vai de 1 a 10 e assim sucessivamente. Olha só, no papel monolog, esse eixo é logarítmico. Imagina que esse valor vale 10. Se isso aqui é uma década, então esse vale 100. Pergunta, qual a leitura desse ponto? Se aqui é 10, aqui é 20, aqui é 30, aqui é 40. Então esse ponto está entre 30 e 40. Então agora eu conto. 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37. Então, aquele ponto vale 37. Olha esse gráfico aqui. Um gráfico, corrente elétrica em um circuito no processo de carga de um capacitor. Aqui é tempo medido em segundos, aqui é corrente elétrica medida em miliampere. Para a gente não importa, isso aí eu só peguei da internet esses dados, é só para ilustrar o gráfico. Esse eixo é monolog. Ó, se aqui vale 10, se aqui é uma década, aqui vale 100. A próxima década vai para 1000. Então vamos lá, se aqui é 10, aqui é 100. Aqui vai ser 200, 300, 400, 500, 600, até 1000. Então, aqui é 100, ó, 10. Deixa eu pegar aqui com o mouse. 10, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 e 1000. Se aqui é 200, quanto vale esse ponto do gráfico? Ele está na segunda linha, então é 210 e 220. Então, ele vale 220. E o ponto no eixo X vale 20. Toda vez que você pegar uma função exponencial e colocar num papel monolog, ela se torna uma reta. Por quê? Porque quando você coloca no papel monolog, é como se você estivesse aplicando um logaritmo à função exponencial. E quando você aplica um logaritmo, você transforma ela numa equação de uma reta. Vamos ver aqui, olha. Vamos pegar essa função. Aplica um logaritmo dos dois lados da equação. Então, log de y é igual a log de c, que multiplica b elevado a x. Agora, lembre das propriedades dos logaritmos. Log de y. Ó, log de c vezes b é a soma dos logs. É log de c mais log de b elevado a x. Agora, lembra da regra log de uma base elevada a um expoente. O expoente vem para frente multiplicando. Então, fica log de y igual a log de c, mais ax log de b. Como a ordem dos fatores aqui não altera o produto, eu vou escrevê-lo assim. Log de y é igual a log de c, mais a log de b vezes x. Se eu olhar para isso aqui é equação de uma reta. É uma equação com a variável em x elevado a 1. É uma equação do primeiro grau. Então, eu vou rebatizar isso aqui. Ó. Vou chamar esse log de y de yzão, o log de c de azão, o a log de b de bzão. Então, isso é a equação de uma reta. Então, quando eu coloco a função exponencial num papel monolog, no fundo, em vez dela ser esta função, ela é esta função aqui. E o coeficiente angular dela é a log de b. E o coeficiente linear é log de c. Então, eu linearizei a função. Por isso é muito prático, quando você tem um papel, uma função exponencial, colocá-la num papel monolog, porque ela vira uma reta. Olha este exemplo aqui. Y igual a 4 vezes 3 elevado a 2x. Ó, pegar valores de x. X variando de 0 a 3. x0, 1, 1.25, 1,5, 75, 2, 2,25, 2,5, 2,75, 3. Pego o valor de x, ponho nessa equação e calculo o y. Está aqui. Coloco isso num papel milimetrado. É uma curva, isso aqui é uma função exponencial crescente. Então, olha como que ficam os pontos. Está aqui. Essa é a função exponencial. Mas, se eu plotar é um termo que a gente importou do inglês. Plot em inglês é gráfico. Plotar é fazer o gráfico, tá? Então, se eu plotar essa função, esses dados, num papel monolog, porque ela é uma função exponencial, esse gráfico vai virar uma reta. Vamos ver? Olha aí, é o mesmo gráfico. Só que agora, esse eixo é monolog. Vamos ver. Para x igual a 0, y vale 4. Se eu tomar aqui como 1, 2, 3, 4. Está aqui. Para x igual a 1, y igual a 36. Então, aqui vai ser 36, vamos ver se é. Aqui é 10, 20, 30, 36 está ali no meio. Para x igual a 1,5,
vale 108, vamos ver. 1,5 está aqui. Então, isso aqui vai ser um pouquinho maior que 100, 108. Então, veja que eu transformei essa função exponencial, ela continua sendo a função exponencial, mas quando eu ploto ela num papel monologue, eu transformo isso numa reta. Eu linearizei a função. A função essa se transformou naquela com o logarítmico, essa aqui. Então, o coeficiente angular dessa reta vai ser a log de b. E o coeficiente linear vai ser log de c. Então, está aqui. O coeficiente linear é log de c. C é esse cara, é o 4. Então, ele vai ser log de 4, que vale 0,602. Ah, professor, mas espera aí. O coeficiente linear não é onde cruza o eixo y? É, mas veja, esse gráfico não começou no zero, ele começa no 1. Então, ele está deslocado um pouco. Então, a gente calcula pelo log de c. Log de c é o log. O c, olha, compara esta equação com esta. Y é y, o 4 é o c, o 3 é o b, o a é o 2. Então, log de c vai ser log de 4, que dá 0,602. A é o 2. Log de b, que é 3. 2 log de 3, que dá 0,954. Então, a equação dessa reta é essa aqui. Vamos calcular o coeficiente angular para ver se bateu? Vamos ver quanto que deu o coeficiente angular. Ó. O coeficiente angular deu 0,954. Então, ó, calcula a altura em y e a altura em x. Cuidado, essa altura em y está em logaritmo, hein? Eixo logarítmico. Então, é variação em y pela variação em x. Variação aqui, como é em log, é log de y. Delta log de y por x. Vai ser log de y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Log de y2 vai ser o log deste cara aqui, ó, desse último ponto. Na verdade, nem do último ponto, é do penúltimo ponto. Dá 1683, log de 1683, menos log de 62,4, dividido por x2, correspondente a esse ponto, é 2,75. E x1 é 1,25. Faça essa conta, deu 0,953. E bateu com 0,954 nosso aqui. Então, ó, aqui, ó, a inclinação. E eu posso, se eu quiser, reescrever essa função exponencial com base 10, por exemplo. E às vezes, ó, y igual a 4, escrever com base 10. Aí, como que eu fiz isso? Eu peguei essa equação logarítmica aqui, coloquei, fiz 10 elevado aos dois membros. 10 elevado a isso é igual a 10 elevado a isso. Quando eu faço isso, eu chego nesta equaçãozinha aqui. No gráfico de log, eu vou usar de log quando eu tiver uma lei de potência, quando x for a base de uma potenciação. E aí os dois eixos são logarítmicos, tanto o eixo y quanto o eixo x. Então, olha aqui. Se eu chamar aqui 10 a menos 2, uma década acima é 10 a menos 1, uma década acima é 10 a 0. Se eu chamar no eixo x aqui de 10 a 0, uma década acima é 10 a 1, uma década acima é 10 ao quadrado, uma década acima é 10 ao cubo. Aqui um exemplo de um gráfico. Tá? Aqui os pontos distribuídos. Então, se eu colocar uma função de potência no papel de log, ele também vai virar, vai ser linearizado, vai virar uma função linear. Por quê? Aplica log dos dois lados dessa equação. Colocar no papel de log é como se estivesse aplicando log dos dois lados da equação. Log de y é igual a log de bx elevado a a. Ó, log do produto é a soma dos logs. Log de y é log de b mais log de x elevado a a.
Log de uma potência, o expoente cai para frente multiplicando. Log de y é log de b mais a log de x. Repara que o x está dentro de um log agora. Mas eu posso fazê-lo assim. Chama log de y de um yzão, log de b de um bzão, o a eu não mexi, o log de x como um xão. Tá? E virou uma reta. Então, eu linearizei a função. Então, quando eu coloco uma função num papel de log, equivale a eu estar aplicando o logaritmo dos dois lados dela. Olha essa função. Y igual a 2x à quarta. Se y é igual a 2x à quarta, é uma função de potência. Atribui valores para x e descubra o y. Faça isso num papel milimetrado, é essa curva. Bom, se eu fizer esse mesmo gráfico num papel monolog, num papel de log, vai me dar isso, uma reta. Tá? Então, eu vou usar essa equação aqui. Então, ó, eu apliquei log dos dois lados, no fundo obtive isso. Vamos comparar. Ó, y igual a bxa. O b é o 2 e o a é o 4. É log de b aqui, então é log de 2. O a é 4 log de x. Então, se eu substituir log de 2 é 0,301, log de x eu chamei de xão. Então, é essa a equação da reta que eu tenho. Se eu calcular o coeficiente angular aqui, ó, repare que agora a variação é em log, hein? É delta log y por delta log x, porque os dois eixos são logarítmicos. Vai ser log de y2 menos y1 sobre log de x2 menos log de x1. Vamos pegar esse ponto aqui, ó. Esse ponto, ele está correspondendo aqui a 114. Tá? 114, então é log de 114, menos esse ponto é log de 4,9. Dividido por log 114 corresponde a 2,75, né? Log de 2,75 menos o correspondente em x, esse aqui que é 1,25. Então, log de 1,25. Fazendo essa conta, dá 1,36 por 0,342. Isso dá aproximadamente 3,98, que dá 4. Que era o 4 que a gente já tinha na equação anterior. Olha aqui, ó. O coeficiente angular deu 4. Então, confirma a nossa conta. Então, essa equação eu troquei por essa equação aqui. Bom, veja que se você tem um gráfico que a função é linear, você tem que descobrir qual é a melhor reta que passa por aqueles pontos. Se tiver um papel monolog ou de log, isso vai virar uma reta. Você precisa descobrir qual a melhor reta que passa por esses pontos. Tem duas formas de fazer. Uma, no olhômetro. Você vai tentar traçar uma reta cujos pontos estejam distribuídos de maneira homogênea em torno dessa reta. Uma quantidade de pontos acima e abaixo da reta mais ou menos uniforme. Mas é claro que isso não é muito preciso, você embute erro. Então, o melhor método é o chamado método dos mínimos quadrados. Método dos mínimos quadrados. Vamos ver o que é esse método. Então, vamos entender o que é este método de mínimos quadrados. Mas, para isso, vamos analisar primeiro o que é uma correlação de dados. Veja, você tem um gráfico. Peguei um exemplo aqui da internet, da área de medicina, medindo hematócrito em função de alguma coisa, em função de concentração de hemoglobinas, de concentração de glóbulos vermelhos e brancos. Repare esses gráficos. Este último gráfico, os pontos estão distribuídos em toda essa área do gráfico. Nesse, eles estão mais concentrados. E aqui, mais concentrado. Aqui você já esboça um padrão de comportamento. Eu posso ver que esses pontos se alinham, mesmo numa faixa um tanto grossa, eles se alinham. Quando isso acontece, eu falo que os dados x e y estão correlacionados. Eu tenho uma correlação de dados. Aqui, essa correlação é pobre. Aqui, eu não tenho correlação nenhuma, porque os pontos se espalham por todo espaço aqui, todo o quadrante
do gráfico. Agora, quando eles esboçam um padrão de comportamento, todos os pontos têm uma tendência de seguir aqui, olha, eles apresentam o que nós chamamos de correlação. Então, dentro da correlação, os pontos, ou seja, começa a esboçar esse padrão de comportamento. Quando isso acontece, a gente pode modelar matematicamente. Modelar matematicamente quer dizer, eu posso tratar esses dados. Olha isso aqui. Esses pontos apresentam uma correlação aqui, olha. Veja, quando o x aumenta, o y também aumenta. E eles estão distribuídos numa faixa, que isso aqui é quase uma linha reta. Ó. Então, eu falo que existe uma correlação linear entre esses dados. Poderia traçar uma reta que passa por esses pontos aqui. Nesses dados também. Veja, esses pontos também estão alinhados. Também poderia pensar na melhor reta que passa por esses pontos. Então, também tem uma correlação linear aqui. Mas esta correlação linear é diferente desta. Porque aqui, se x aumenta, y aumenta. Neste, se x aumenta, y diminui. Então, aqui a gente diz que há uma correlação linear positiva. Quando que ela é positiva? Quando x aumenta, y também aumenta. E quando que a correlação linear é negativa? Quando x aumenta, y diminui. Isso aqui teria uma melhor reta que passa por eles, uma reta crescente. E neste, uma reta decrescente. Está aqui. Tracei a melhor reta que passa pelos pontos. Por que eu pude traçar a melhor reta? Porque é uma correlação linear. Ou seja, esses pontos se agrupam de tal maneira que eles se distribuem ao longo de um caminho, formando uma linha reta. Professor, e se eles se agrupassem formando uma parábola? Então, teria que traçar a melhor parábola que passa por esses pontos. Quem fez análise estatística disso no início foi um matemático chamado Karl Pearson. Karl Pearson, ele desenvolveu métodos que permitem hoje com que a gente possa analisar esses grupamentos de dados e saber quão bom eles estão alinhados. A gente vai chamar de coeficiente de correlação linear de Pearson. O que é esse coeficiente? É um número que o Karl Pearson determinou, onde esse número mede a força da linearidade dos dados. Ou seja, quanto mais próximo de 1 for esse número que o Pearson determinou, significa que mais próximo da reta os seus dados estão agrupados. Ou seja, ele mede a força para uma correlação linear. Então, o coeficiente de Pearson é um valor numérico que mede a intensidade da associação linear existente entre duas variáveis, medidas a partir de uma série de observações. Como que se calcula o coeficiente de Pearson? Veja, isso sai dos seus dados experimentais, daquilo que você mediu. O coeficiente de Pearson, de correlação, é simbolizado pela letra R. Ele é determinado assim. É os dados x vezes y multiplicados e feito o somatório deles, subtraído do somatório de x vezes o somatório de y dividido pelo número de medidas. Tudo isso sobre a raiz quadrada do somatório de x quadrado menos o somatório de x ao quadrado sobre o número de medidas vezes, ainda dentro da raiz quadrada, o somatório dos y quadrados menos o somatório dos y, o que der elevado ao quadrado, dividido pelo número de medidas. Então, quando você faz essa conta para os seus dados, esse R vai te dar um número entre menos 1 e 1. Tá? Se ele ficar próximo de 1, significa que seus dados estão bem alinhados com uma correlação linear positiva. Se eles ficarem próximos de menos 1, seus dados estão bem alinhados com uma correlação linear negativa. Se der próximo de 0, não há correlação linear. Mas essa equação pode ser escrita de outra forma. Ela pode ser escrita assim: somatório do produto do desvio absoluto de x por y
Desvio absoluto de x vezes desvio absoluto de y, o somatório deles, dividido pelo número de medidas, que multiplica ainda no denominador o desvio padrão de x pelo desvio padrão de y. Desvio padrão da amostra, que é calculado pela raiz quadrada do somatório dos desvios absolutos ao quadrado dividido pelo número de medidas. Já já eu vou dar um exemplo fazendo essas contas, ok? Aí a gente acompanha e fica mais fácil. Então, olha, o coeficiente de correlação linear de Pearson assume valores entre menos 1 e 1, inclusive menos 1 e mais 1. Se ele for menos 1, eu tenho uma perfeita correlação linear negativa, ou seja, uma reta decrescente. Significa que se o x aumenta, y diminui. Se ele der 0, não tenho correlação linear. E se ele der 1, eu tenho uma perfeita correlação linear positiva, uma reta crescente. Ou seja, x aumenta, y também aumenta. Olha esses dados. Tem uma perfeita correlação linear aqui. Reta crescente, positivo. O coeficiente de correlação vale mais 1. Esse não é tão perfeito, mas eu tenho uma correlação linear aqui. Quando você mede o coeficiente de correlação linear de Pearson para esses dados, por exemplo, isso aqui está dando mais 0,8. Por que mais? Porque ajustaria isso para uma reta crescente. Esses pontos não têm qualquer correlação linear. Se você pegar esses dados e calcular o coeficiente de correlação linear, por aquela fórmula dos somatórios ali anterior, vai dar próximo de 0. Esse tem uma correlação linear de menos 0,80, então ela é negativa, é uma reta decrescente. E essa é uma correlação linear perfeita, negativa, menos 1. Então, toda vez que a gente tiver dados experimentais, a gente vai ter que modelar. Modelar significa ver aqueles dados têm qual tipo de correlação. Se for uma correlação linear, eu vou ajustá-lo pela melhor reta que passa por esses pontos. Tá? E como que eu acho essa melhor reta? A gente vai ver o método dos mínimos quadrados e eu posso determinar, saber se os dados dão uma boa reta, calculando o coeficiente de correlação linear de Pearson. Olha, se eu tenho uma reta que passa pelos pontos, lembrando da equação da reta, y igual a A mais bx, aqui o b é o coeficiente angular, é ele que está multiplicando o x. B, o coeficiente angular é a inclinação da reta, e o coeficiente linear onde ela toca o eixo y. Veja, o que é um método dos mínimos quadrados? Também conhecido como regressão linear simples. Método dos mínimos quadrados ou correlação ou regressão linear simples. É um método que diz, dado um conjunto de medidas correlacionadas linearmente, ou seja, o coeficiente de Pearson aponta que isso vai para uma reta, para qual valor de coeficiente de Pearson eu considero bom? Olha, uma boa reta tem que ser um coeficiente de Pearson acima de 0,9. Um 0,8 ainda vai. Menos que isso, esses dados precisam ser analisados com mais cautela. Mas imagina que eu tenho um coeficiente de Pearson 0,8. Então dá para ajustar por uma reta. Então qual é a melhor reta que passa por esses pontos? Eu vou usar o método dos mínimos quadrados, que diz, imagine que a melhor reta seja essa. Se eu calcular a distância do ponto à reta, por ser a melhor, ela representa meus valores médios. Então, a distância do ponto à reta é como se fosse o valor medido menos o valor médio. Isso é um desvio absoluto. O método dos mínimos quadrados diz o seguinte, eu vou calcular o desvio absoluto de cada ponto em relação à melhor reta. Eu não sei qual é melhor, mas estou, teoricamente, supondo que tem uma reta que é melhor. Calculo o desvio absoluto de cada dado medido em relação a essa reta. O método dos mínimos quadrados diz, soma, faz o seu somatório dos desvios absolutos ao quadrado, que eu estou chamando de D. Agora, se é um método de mínimos quadrados, a gente vai calcular o coeficiente angular e o coeficiente linear dessa reta, fazendo a derivada do somatório dos desvios absolutos ao quadrado
em relação ao coeficiente linear dando zero e a derivada do somatório dos desvios absolutos ao quadrado em relação ao coeficiente angular dá zero. A gente faz essas duas contas para a equação e a gente vai descobrir quanto que vale o coeficiente angular e o coeficiente linear para a melhor reta que passa pelos pontos. Eu não vou fazer essa conta aqui, mesmo porque a maioria dos alunos está começando o curso agora, está no primeiro ano, então precisa avançar um pouquinho mais. Em cálculo, se está vendo como calcular mínimos e máximos, está começando a ver agora. Mas qualquer livro de estatística acaba demonstrando como que a gente obtém. A demonstração é essa. Pega a sua equação, uma equação genérica de uma reta, calcule os desvios absolutos, que é o valor da medida menos a média, ao quadrado, faça o somatório deles e faça a derivada dessa soma em relação ao coeficiente angular dá zero, aplica na equação, faça essas derivadas que você vai obter o coeficiente angular. E faça a mesma coisa para o coeficiente linear. Se você fizer isso, você vai ter que, para uma reta média, o coeficiente angular vai ser dado por essa expressão. Esse é o método dos mínimos quadrados. O coeficiente angular vai ser dado pelo somatório de x vezes y, menos somatório de x vezes somatório de y dividido pelo número de medidas. Lembra que isso lembra o coeficiente de Pearson. Dividido pelo somatório de x quadrado, menos o somatório de x, o que der ao quadrado, dividido pelo número de medidas. Isso determina o coeficiente angular da melhor reta que passa pelos pontos. E como eu calculo o coeficiente linear? Pego o coeficiente angular, substitui aqui na equação, isola, passa isso para o outro lado, então você vai ter o coeficiente linear. Quem é o y? É o y médio. E quem é o x? É o x médio. Faça a média dos y, coloca aqui. Faça as médias do x, coloca aqui. Pegue o valor do coeficiente angular que você calculou, coloque aqui, que você descobre o coeficiente linear. Esse é o método dos mínimos quadrados. Com esse método, a gente traça a melhor reta que passa pelos pontos. Então, está aqui a maneira de calcular o coeficiente angular pelo método dos mínimos quadrados. Uma outra maneira de calcular, mais fácil, é através do coeficiente de Pearson. O coeficiente angular da melhor reta que passa pelos pontos é o coeficiente de Pearson, que multiplica o desvio padrão de y dividido pelo desvio padrão de x. Também é uma outra maneira de calcular. Sempre que a gente tem os dados, para traçar a melhor reta, a melhor coisa é agrupar esses dados numa tabela. Então, faça a seguinte tabela. Coloque uma coluna N, N são o número de medidas, uma coluna para os dados, os valores de x, outra para os valores de y, outra para o produto x vezes y, outra para x ao quadrado, outra para y ao quadrado, outra para o desvio absoluto de x, outra para o desvio absoluto de x ao quadrado, outra para o desvio absoluto de y, para o desvio absoluto de y ao quadrado e para o produto do desvio absoluto de x por y. E aqui embaixo, no último, coloque uma coluna de somatório. O que der nessa coluna, põe a soma aqui. O que der nessa, põe a soma aqui, assim por diante. Com essa tabela, você vai conseguir calcular adequadamente tanto o coeficiente de Pearson quanto o coeficiente angular e linear da melhor reta que passa pelos pontos, usando o método dos mínimos quadrados. Vamos ver isso no Excel. Está aqui o Excel. Está aqui. Veja, aqui no Excel, aquela tabela que eu pus lá, eu montei aqui, ó. Número de medidas, valores de x, y, produto de x por y, x quadrado, y quadrado, desvio absoluto de x, desvio absoluto ao quadrado de x, desvio absoluto de y, desvio absoluto de y ao quadrado e o produto do desvio absoluto de x pelo y. Eu coloquei aqui 6 dados como exemplo, medidas de 1 a 6. Aqui eu coloquei o somatório. Tudo que tiver nessa linha azul vai ser o somatório.
E aqui eu construí um conjunto de dados. O x vale 4, 8, 11, 13, 16 e 20. E o y vale 8, 27, 48, 52, 83 e 99. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho essa tela. Tá aqui. Agora, o que eu faço? Eu marco essa coluna do x, que são os dados de x, e clico em soma, autossoma. Quando eu faço isso, ele vai colocar soma aqui, ó. Agora eu pego esta soma, divido por 6, vai me dar o x médio. Então, a média de x vale 12. Ó. 72 dividido por 6 deu 12. Então, eu já marco o valor. Daqui eu já sei quanto que vale a soma de x e quanto que vale o valor médio de x, que é 72 dividido por 6. Faço a mesma coisa para y. Marco tudo isso aqui e coloco autossoma. Ó, somando y, deu 317. Divido essa soma por 6, me dá a média. Então, já coloco aqui a média de y, deu 52,83. A fórmula de Pearson é essa aqui, olha. Para calcular o coeficiente de autocorrelação linear, tá? Então, olha, veja o que ele usa na fórmula. Soma de x vezes y. Então, eu preciso dessa coluna x vezes y e achar a soma dela. O valor que eu achar, eu vou colocar aqui. Ó, ele usa soma de x, é 72. Ele usa soma de y, é 317. Então, eu já vou substituir esses valores ali. Ele usa soma de x vezes y. Então, vou calcular aqui. Ó. Como é que eu faço? Eu pego o valor de x vezes o valor de y. O que eu fiz? É só colocar um igual dentro da célula do Excel, clica na coluna x, vezes e asterisco, clica na coluna y. E já deu a conta aqui. Agora clica isso, marca e puxa que ele repete a conta para todo mundo. Está aqui os valores de x e y. Marco e coloco o autossoma aqui. Ó. Ele já me deu a soma. Aqui, ó. 4.760. Então, onde está soma de x vezes y, eu vou colocar 4.760. Nessa coluna, ele precisa da soma, aqui, ó, ele precisa da soma de x ao quadrado. Então, eu preciso calcular x ao quadrado e achar a soma. Então, é só pegar este valor do x, elevá-lo ao quadrado, elevar em computação é circunflexo. Enter. É que eu puxo para todo mundo, ele já fez a conta. E agora eu coloco o autossoma ali embaixo. Pronto, a soma de x ao quadrado aqui, olha, dá 1026. Então, é aqui que eu vou usar esse valor. Soma de x é 72 ao quadrado. Então, eu vou ter que pôr 72 ao quadrado. N é o número de medidas. Preciso fazer a mesma coisa para o y, calcular quanto que dá a soma de y ao quadrado. Y ao quadrado vai dar o valor de y ao quadrado, enter, repito isso para todos. Opa, fiz coisa errada, volta. Aqui repetir e põe a soma. Olha, faço tudo isso aqui. Vou pegar este valor, é somatória de y ao quadrado. Aqui é somatória de y elevado ao quadrado. Quando eu faço tudo isso e coloco nessa conta, ó, ele já calculou. Já fiz essa conta. Somatório de x vezes y. Está dando 4.760. Menos somatório de x. 72. Vezes somatório de y. 317. Dividido por 6. Faça essa conta. Tudo isso dividido. Somatório de x ao quadrado, 1026. Menos somatório de x, que é 72, ao quadrado dividido por 6. Vezes somatório de y ao quadrado,
22.491. Dividir menos somatório de y, 317, ao quadrado, dividido por 6, raiz quadrada de tudo isso. Fazendo essa conta, o coeficiente de Pearson está dando 0,99115. 0,99. Esses dados estão muito bem correlacionados. Vou até grifar aqui e ampliar. Está aqui, só para destacar o coeficiente de Pearson aqui melhor. Está aqui, vou colocar em azul, para a gente enxergar. Está aqui. Esse é o coeficiente de Pearson que eu calculei, já colocando esses dados aí. Deu 0,99. 0,99, esses dados estão muito bem correlacionados, linearmente. Então, é correlação linear. Então, isso dá para formar uma bela reta. Mas tem outra maneira de calcular o coeficiente de Pearson? Tem, usando essa equação, que é o somatório do desvio absoluto de x vezes o desvio absoluto de y, dividido pelo número de medidas, e multiplica o desvio padrão de x vezes o desvio padrão de y. Vamos calcular usando essa equação? Então, vamos lá. Desvio absoluto de x. O que é desvio absoluto? É o valor da medida menos a média. Então, eu vou fazer a medida. Primeira medida de x é 4. Menos a média, que é 12. Esse eu acho que eu não tenho. Eu, pelo menos, eu não sei fazer repetir isso aqui. Porque se eu puxar para cá, eu acho que ele não vai pegar o 12 daqui. Então, vamos fazer na mão só para garantir. Ó. Segunda medida é 8 menos 12. A terceira medida é x vale 11 menos 12. Quarta medida, 13 menos a média, que é 12. Quinta medida, é 16 menos 12. E a sexta medida, 20 menos 12. Está aqui. Esses são os desvios absolutos. Quanto que dá a soma disso? A gente já sabe lá da teoria. Deixa eu só ver se eu fiz coisa errada. Aqui. Eu cliquei em alguma coisa que não devia. Voltando. Não. Estou puxando aqui, está fazendo coisa errada. Vou voltar aqui. Ó, fazer a soma. Lá da teoria dos erros a gente já viu que a soma dos desvios absolutos dá zero. Tá? E desvio absoluto ao quadrado é só pegar a coluna dos desvios absolutos de x e elevar ao quadrado. Está aqui. Agora, esse eu posso repetir para todo mundo. Está aqui. E já ponho a soma. Veja, quando eu faço isso, como que eu calculo o desvio padrão que eu vou ter que pôr aqui? Desvio padrão, ele é a raiz quadrada da somatória dos desvios absolutos ao quadrado dividido pelo número de medidas. Raiz quadrada da soma dos desvios absolutos ao quadrado. Então, para x, é a soma, essa soma aqui. Dividido pelo número de medidas, que é 6, raiz quadrada disso. Eu já fiz a conta, está aqui o desvio padrão. Deu 5,196. Vamos calcular o desvio absoluto de y. Então, vai ser o valor da medida y menos a média de y. Eu vou ter que fazer na mão. O segundo, o valor da segunda medida de y menos a média de y. Terceira medida de y, que é 48, menos a média de y, que é 52,83. A quarta medida de y é 52 menos 52,83.
A quinta medida é 83 menos 52,83. E a sexta medida, aqui vai ser 99 menos 52,83. Tá aí. E pela teoria, a gente espera que essa soma dê zero. Se não der zero, a gente fez alguma conta errada. Tá aí, a soma deu zero. Aqui agora eu vou colocar os desvios de y ao quadrado. Opa. Ó, vou pegar o desvio de y elevado ao quadrado. Tá aqui. Enter. Agora eu repito isso para todo mundo. E ponho a soma aqui, ó. Se eu pegar a soma dos desvios em y, dividir pelo número de medidas e calcular a raiz quadrada, me dá o desvio padrão de y, que é esse cara. Já fiz a conta, está dando 30,937. Então, esses são os dois desvios padrões. Ainda nessa coluna, falta calcular o desvio absoluto de x vezes desvio absoluto... Aqui ficou d, mas seria um delta aqui, né? Vou colocar aqui, vamos ver. Bom, dá para entender. No lugar de d é delta. É delta x, delta y, que é o desvio absoluto de x vezes o desvio absoluto de y. É só calcular. Então, é fazer o desvio absoluto de x vezes o desvio absoluto de y. E agora repetir para todo mundo. Tá aqui, faço a soma, dá isso. Olha, onde está somatório do desvio absoluto de x vezes y, eu vou usar 956. Número de medidas n são 6. Desvio padrão de x, 5,96. Desvio padrão de y, 30,93. Faça essa conta, o resultado está aqui, ó. 0,991 deu o mesmo do outro, olha. Então, eu posso até colocar aqui, ó. Tá aí. O mesmo resultado do outro. Aqui, o coeficiente de Pearson calculado por essa equação ou por essa equação dá na mesma, porque é a mesma equação. Tá? Então, calculei o coeficiente de Pearson. Isso diz para mim que a minha correlação linear é muito boa. Então, isso vai dar uma boa reta. Agora, a pergunta é, qual é a melhor reta que passa pelos pontos? Bom, quem é o coeficiente angular da melhor reta? O coeficiente angular da melhor reta é o somatório de x vezes y, que é 4.760, menos somatório de x, que é 72, vezes somatório de y, que é 317, dividido por n, que é 6. Tudo isso dividido pelo somatório de x quadrado, que é 1026, menos somatório de x, 72, ao quadrado dividido por n, e fazendo essa conta, isso aqui está dando 5,90. Ou seja, o coeficiente angular da melhor reta que passa pelos pontos está dando 5,90 se eu usar essa equação do método de mínimos quadrados. Mas essa equação também posso usar essa, é a mesma. Aí como é que eu faço essa conta? Pego o coeficiente de Pearson, R, que é 0,99115, que multiplica o desvio padrão de y, que é esse cara, dividido pelo desvio padrão de x, que é esse aqui. Fazendo essa conta, já fiz, está aqui, dá exatamente o mesmo resultado. Aí. Então, tanto faz eu calcular assim, ou calcular assim o coeficiente angular. Dá o mesmo. E como é que eu calculo o coeficiente linear? O coeficiente linear é o valor médio de y, o valor médio de y está aqui, ó. É 52,83. Menos o coeficiente angular, que é 5,9,
vezes o valor médio de x, que é 12. E quando eu coloco isso aqui, faço a conta, o meu A, que é o meu coeficiente linear, está dando menos 17,98. Está aí. Então, eu achei o coeficiente angular e linear. Agora, eu vou lá no meu gráfico, se eu tiver com papel milimetrado, onde estão os pontos. Pego onde está o coeficiente linear, lá no eixo Y é menos 17, e marco esse ponto. Tá? Escrevo a equação da reta, pego quaisquer dois pontos, por exemplo, dois pares xy, dois pares ordenados, x1, y1, x2, y2, para essa equação, coloco os valores ali, traço e marco no gráfico e traço a reta. É muito simples. Agora, professor, esse cálculo todo, dá para fazer no computador? Dá. O Excel faz isso? O Excel faz. Tá? O método, ele usa método de mínimos quadrados, ele usa um processo de regressão linear. Vamos fazer aqui no Excel. Eu preciso dos dados. Então, como é que eu faço isso? Venho aqui, são x e y, então eu marco essas duas colunas. O Excel vai entender que a primeira são os dados de x, a segunda os dados de y. Ele entende nessa ordem. Aí eu venho aqui, inserir. Eu venho aqui, inserir. Onde que... tá aqui, ó. Gráficos. Pega dispersão, que é o gráfico de pontos. Só esse aqui, ó. Pronto, aqui ele já fez. Esse é o eixo Y e esse é o eixo X. Tá aqui. Agora eu quero a melhor reta que passa por esses pontos. Vou até colocar assim. Tá aí, ele já fez. Traçou a melhor reta que passa pelos pontos para mim. Mas como que eu sei que essa reta tem este coeficiente angular e esse coeficiente linear? Porque vai ter que ter. Você vem aqui, ó, clica no ponto. Com um botão, põe aqui adicionar linha de tendência. Ó, regressão linear, porque você quer que os gráficos sejam uma melhor reta. Se fosse uma curva, você colocaria logarítmico, polinomial, mas você está fazendo regressão linear, método de mínimos quadrados para regressão linear. Então, você vai usar ajuste linear aqui, ó. E aqui você põe aqui embaixo, ó, exibir equação no gráfico e exibir valor de R quadrado no gráfico. R é o coeficiente de Pearson, só que ele vai exibir R ao quadrado. Ele não põe o valor de R, ele põe o valor de R ao quadrado. Vamos comparar. Olha a equação dele aqui, quanto que deu. 5,90x menos 17,98. 5,90 menos 17,98. Os dados bateram. Então, do jeito que a gente calcula o coeficiente angular e linear da melhor reta, o Excel também fez. E o coeficiente de correlação linear dele está dando R quadrado 0,98 ao quadrado. Por que ele pega ao quadrado? Porque o coeficiente de autocorrelação não vai de menos 1 a 1. Para não aparecer valor negativo, ele eleva ao quadrado. Tá? Aí ele sabe, quanto mais próximo de 1 der, melhor. Claro que quando você pega um número menor que 1, eleva ao quadrado, ele fica menor. Então, quando a gente está falando em termos de coeficiente de correlação linear de Pearson ao quadrado, 0,98 é uma boa correlação. Tá? 0,98 equivale a um R de 0,99. 0,99 ao quadrado dá próximo de 0,98. Vamos ver se bate com o nosso. O dele deu 0,9824. Eu vou pegar o nosso aqui e elevar ao quadrado. Ó. Aqui eu vou colocar o valor de R ao quadrado. Opa, deu 0,98236, 0,9824. Bateu com o do Excel? Bateu. Está aqui. O Excel traçou a melhor reta, deu a equação dela e deu o coeficiente de Pearson ao quadrado. Se eu tivesse feito na mão, os meus pontos estão aqui.
eu escrevo a minha equação da reta. Qual é a minha equação da reta? 5,92x menos 17,98. Então, agora eu escolho um valor para x e descubro y. Então, pego aqui para x igual a 5. Coloco 5 aqui, faço essa conta, descubro y e traço. Tá com o ponto que deu. Pego outro valor para y, por exemplo, 15. Para x, 15. Coloco 15 aqui lá no meu papel milimetrado, faço a conta. 5,90 vezes 15 menos 17,98. Vejo quanto que deu y. Coloco aqui. Ficaram 2 pontos? Por 2 pontos, só passo uma reta. Traça a reta, aquela é a reta que representa os seus dados. Agora, os seus dados reais, modelados, não são mais seus pontos, mas sim a reta. Eu quero saber para os meus dados, para x igual a 14, quanto que vale o y? Vem aqui na reta e o valor de y vai ser esse cara aqui. É assim que funciona. É isso que nós chamamos de modelagem. Você modelou os seus dados por uma reta. Nós fizemos um ajuste linear. Usamos uma regressão linear através do método dos mínimos quadrados. E tivemos a certeza que isso é uma boa reta porque o coeficiente de Pearson está dando 0,99, ou o coeficiente de Pearson ao quadrado, 0,98. Bom, com isso, a gente tem todas as formas de como tratar os dados. Então, a partir de agora, nós sabemos tratar os dados. E eu espero que vocês comecem a colocar isso em prática. Comece agora a fazer gráficos em papel milimetrado, na mão. Primeiro na mão é mais importante para poder ganhar a vivência. Faça na mão no papel milimetrado. Depois, se tiver um gráfico de uma função exponencial ou de uma lei de potência, use um papel monologarítmico ou um papel dilogarítmico para linearizar a função. Trace a melhor reta usando métodos de mínimos quadrados, calcule na mão, traça a reta na mão. Depois vá para o Excel e repita o processo e compara. O Excel não vai errar se você digitou os dados certos. Então, compara os seus dados com o do Excel. Se os seus dados bateu com o do Excel, estão corretos. Ok? Eu agradeço muito a atenção de vocês, a paciência. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau, abraços.